Quero desejar uma ótima tarde para você que acompanha todo o Sistema Canção Nova de Comunicação nesse sábado, dia 19 de setembro, hoje dia de São Januário, né? Bispo, mártir. São Januário, que a gente ouve falar todo ano daquele milagre que acontece lá na Itália, onde o seu sangue volta a ficar líquido. Isso já tem muitos e muitos séculos, né? E, meu irmão, é nesse sábado que eu quero acolher você. Você que não pode estar aqui, nós não podemos estar com você aqui na Chácara de Santa Cruz, mas podemos estar com você, graças a Deus, ao Sistema Canção Nova de Comunicação. Isso é muito precioso, isso é muito importante. Eu tenho certeza que na vida de muitos de nós isso faz toda a diferença. Por isso eu quero começar esse momento louvando a Deus. Louvando a Deus, porque ao longo da história, a humanidade já passou por muitas provações. Ao longo da história humana, ao longo da história da igreja, a igreja também já passou por muitas provações, e são provações caprichadas, talvez piores do que as atuais, pelo menos regionalmente, sim, muitas vezes aconteceu isso. E louvado seja Deus, porque a vitória do Senhor sempre acompanhou o seu povo. A vitória do Senhor sempre acompanhou a sua igreja. A vitória do Senhor sempre acompanhou os seus filhos. Eu queria convidar você, para nós introduzirmos essa pregação, queria convidar você a tomar a palavra de Deus, carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1 e os versículos seguintes. Diz assim: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Estamos no mês da palavra de Deus, e aqui já vemos a importância da palavra. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus simplesmente tem o poder de sustentar o universo, só isso. Prosseguindo, versículo 3 que nós estamos: depois de ter realizado a purificação dos pecados, está falando do Filho de Deus, ele está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, Deus diz: todos os anjos de Deus o adorem. Repete comigo, você que acompanha: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Nesse acampamento, quem como Deus? Nessa pregação, o tema que foi pedido para nós falarmos é sobre os 3 arcanjos. E a palavra de Deus está falando que todos os anjos de Deus o adorem. Meu irmão, minha irmã, eu acho que nunca houve no Brasil tanto brasileiro, e talvez até pelo mundo, tanta gente fazendo Quaresma de São Miguel Arcanjo como esse ano. Acho que bateu o recorde histórico. Louvado seja Deus, isso é muito bom. Não somente a Quaresma de São Miguel, mas a própria vida de oração tem sido despertada no coração de muitos, diante das dificuldades que nós atravessamos. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero já começar fazendo essa ressalva. Não caiamos no erro de buscar a criatura
ao ponto de colocá-la no lugar do Criador, de orar, de clamar o auxílio dos santos arcanjos, que é um auxílio precioso, inestimável, e colocar isso no lugar daquele que os próprios arcanjos adoram. Existem para adorar, servem, gastam a existência o tempo todo sem parar, o adorando. Meu irmão e minha irmã, os anjos, os arcanjos e todos os outros tipos de anjos, nós vamos ver já já sobre isso, eles verdadeiramente estão apontando para nós o caminho, eles estão apontando para nós a direção que devemos seguir, eles estão como que com a existência e o serviço que eles prestam a Deus e que eles prestam aos homens, para a salvação de nós homens, eles estão o tempo todo nos lembrando, existe algo além daquilo que nós vemos aqui nesse mundo. Existe algo além daquilo que nós tocamos com nossas mãos nesse mundo. Existe uma realidade que inclusive determina muitas vezes o que vai acontecer nos fatos desse mundo. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus está colocando com clareza para nós, existem os anjos, e os anjos devem adorar o Senhor e vivem a sua existência adorando ao Senhor. Entre os anjos existem os arcanjos. E para nós entendermos o que são os arcanjos, eu quero trazer para você aqui alguns pontos. Vamos partir primeiro didaticamente dessa verdade. Os anjos existem. É uma verdade de fé da igreja. É uma verdade para todo católico. Não dá para ter dúvida na existência dos anjos. Isso está na palavra de Deus, isso está na tradição católica. É uma verdade de fé. Primeiro ponto. Segundo ponto. Na palavra de Deus nós vemos a menção a vários tipos de anjos. Nós vemos a menção aos querubins, nós vemos a menção aos serafins, nós vemos a menção aos principados, nós vemos a menção às potestades, nós vemos a menção a vários tipos de anjos. Terceiro ponto, ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja, foi se formando, se formulando, se entendendo, se organizando um tipo de classificação desses anjos. Essa classificação dos anjos é importante para nós entendermos o que são os arcanjos. Veja, os anjos, ao longo do tempo, foram sendo classificados segundo a missão que Deus deu a cada tipo de anjo mencionado nas Sagradas Escrituras. Arcanjos, principados, potestades, querubins, serafins, segundo a missão deles, foi montada essa classificação, porque segundo a natureza todos são espíritos, puros espíritos. Essa classificação nós chamamos de hierarquia dos anjos normalmente. Existe então uma classificação chamada hierarquia dos anjos, onde nós vemos ordenadamente, fica fácil para nós entendermos como é estruturada essa ordenação dos anjos que Deus criou. Veja, a primeira menção de que esses tipos de anjos, que essa organização, essa classificação, essa hierarquia dos anjos era composta de 9 tipos de anjos. Primeira vez que se mencionou, que se tem isso registrado por escrito, foi com São Cirilo de Jerusalém, no século IV, mas também no século IV, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio. Isso foi se formando ao ponto de, no século IV, nós já vermos essas menções registradas sobre os 9 coros de anjos, dentro da hierarquia dos anjos. E é atribuído a Dionísio, o Areopagita, também chamado de Pseudo-Dionísio, essa organização que nós conhecemos até hoje, que é divulgada até hoje, que é ensinada até hoje.
no Tratado da Hierarquia Celeste, ele montou essa classificação. Inclusive, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele utiliza essa classificação de Dionísio Areopagita e desenvolve muitas meditações, explicações sobre essa classificação. Então, quero passar para você agora essa ordem da hierarquia dos anjos, os 9 coros dos anjos. Se você quiser anotar, caneta, papel, ou digita aí no bloco de notas. Primeiro coro é o coro dos anjos. Anjos. Todos são anjos? Sim, todos são anjos, mas existe um coro específico dos anjos. Poderíamos falar assim para você entender, os anjos comuns, tá? Anjos. Segundo coro, arcanjos. Miguel, Rafael, Gabriel. Terceiro coro, principados. Quarto coro, potestades. Quinto coro, virtudes. Sexto coro, dominações. Sétimo, tronos. Oitavo, querubins. Nono, serafins. E eles são organizados, esses 9 coros, em 3 grupos, 3 ordens. Alguns autores dizem 3 hierarquias. Primeiro coro, primeira ordem, primeira hierarquia, são os 3 primeiros coros. Anjos, arcanjos e principados. Segunda ordem, segunda hierarquia, o quarto, quinto e o sexto coros, potestades, virtudes e dominações. Terceira ordem dos anjos, 3 coros também, o sétimo, oitavo e o nono, tronos, querubins e serafins. Portanto, coro mais alto, serafins. Estou passando isso para que você tenha aí, se você quis anotar, para que você tenha essa visão, essa organização, para poder compreender, então, que são os arcanjos. Os arcanjos são os anjos que compõem esse segundo coro dos anjos, nessa classificação, nessa hierarquia. Nós queremos... Deixa eu arrumar minha cola aqui. Nós queremos, sabendo então que os arcanjos são desse segundo coro, já entrar no tema dos 3 arcanjos. Por que 3 arcanjos? A palavra de Deus tem passagens aqui que ela dá margem a entendermos que existem 7 arcanjos, mas os únicos nomes de anjos, de qualquer coro desses, de qualquer dos 9 coros, os únicos nomes próprios de anjos que Deus revelou na Sagrada Escritura, exatamente o nome de Miguel, de Rafael, de Gabriel. Cuidado, meu irmão, minha irmã, se você é cristão, se você é católico, com as literaturas, com os sites, com os artigos que você visita, que você lê, porque existem literaturas não católicas, não cristãs, inclusive, existem literatura apócrifa, que menciona o nome dos outros 4 arcanjos dos 7, e normalmente isso acaba levando para um campo de uma doutrina totalmente diferente da doutrina católica, da doutrina da palavra de Deus. E aí começa a nos levar a erros, começa a nos levar a enganos, e pode inclusive nos atrair, se você não tem o conhecimento suficiente da palavra de Deus, da doutrina, pode te atrair a experiências, a práticas espirituais, onde você fica um alvo fácil para o inimigo de Deus. Onde você se torna uma pessoa com brechas abertas para ser atacado, para ser enganado pelo inimigo de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus revela para nós o nome só de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Rafael, porque o tema de hoje é os 3 arcanjos, quem são e qual a sua função. Primeiro, São Rafael. O nome Rafael significa Deus cura, ou medicina de Deus. Nós vemos no livro de Tobit,
onde narra a história de Tobias, de Sara, nós vemos a figura de São Rafael, né? Na representação, inclusive, da imagem de Rafael, nós vemos ali um anjo com aparência jovem, roupa de viajante, numa mão um cajado, na outra mão um peixe, porque isso diz respeito à história de Tobias e Saras de Tobit, a história da cura da cegueira de Tobit, a história da expulsão do demônio que atormentava a Sara, e todo marido que ela se casava morria por ataque desse demônio. E aí Tobias se casa com ela, eles oram, eles jejuam, eles clamam a Deus, e por intervenção também de Deus, via São Rafael, que o auxilia como um viajante, como um companheiro, como um amigo, acaba que Sara é liberta daquela maldição, daquele demônio que atuava sempre no casamento dela. Meu irmão, minha irmã, nós podemos e devemos então invocar São Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus. Podemos e devemos invocar São Rafael para as nossas necessidades de cura. Cura no corpo, cura na alma, libertação de tormentos, libertação de problemas, libertação de batalhas, de opressões em qualquer área da nossa vida. Podemos sim pedir a Deus o auxílio, pedir a intervenção, a intercessão de São Rafael Arcanjo. Inclusive, nesse mês de setembro, existe essa campanha civil de Setembro Amarelo, né? É um mês que busca conscientizar as pessoas, instituições, buscam conscientizar a população de como é delicado, de como é profundo, de como é difícil a situação das pessoas que passam por transtornos diversos no campo psicológico, psíquico, depressão, transtorno de ansiedade, transtornos de humor, síndrome disso, síndrome daquilo, do pânico. Querido, eu queria que você olhasse para mim. Eu sei que talvez você esteja fazendo outras coisas e está ouvindo a canção nova, né? Se você está acompanhando com imagem pelo YouTube, pela TV, eu queria que você olhasse para mim, prestasse atenção em mim. Essas enfermidades que têm se multiplicado no campo psíquico, no campo emocional, no campo interior, e para muita gente parece algo que nunca mais vai acabar, que nunca mais vai melhorar, e para muita gente parece que é algo que vai te derrotar se você está passando por isso, e você sente essa sensação que não tem como você vencer isso. Eu preciso falar para você, eu passei por algumas dessas coisas. Em 2012 eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, eu estava na missão. Só o Pai do céu sabe o tão difícil que é, o tão sofrido que é, o tão louco que é. É loucura, não é coisa normal, não dá para explicar em palavras. Inclusive, nesse mundo de transtorno, a partir de 2012, quando eu fui diagnosticado, eu comecei a ler, a estudar, a ouvir as pessoas falando sobre isso. Eu comecei a entender um pouco melhor. E meu irmão, minha irmã, às vezes até os profissionais têm dificuldade de fazer um diagnóstico correto. Porque tem coisas que misturam o sintoma de uma síndrome de um transtorno. Coisa não é muito simples. Não é muito fácil. Mas eu posso dizer para você, Jesus tem solução para qualquer coisa. Jesus é o médico dos médicos. Se Rafael é o arcanjo que traz no seu nome essa afirmação que Deus cura, que ele é canal da medicina de Deus, eu preciso dizer para você, a medicina de Deus está a seu alcance. Deus cura você, se você acreditar, se você buscar. Tem pessoas que Deus cura instantaneamente, tamanho o poder dele.
Mas tem pessoas que, pelo mistério de Deus, pela pedagogia, sabedoria de Deus, é preciso trilhar um caminho, um processo de cura, de restauração, de libertação, e que muitas vezes não vai levar um mês e não vai levar um ano, vai levar alguns anos. Eu trago hoje na minha mente sequelas do que eu vivi. Quando você fala que você de repente começa a sentir algo muito ruim e parece que vai morrer e parece que alguma coisa horrorosa vai acontecer, eu te entendo, querido. Eu te entendo, minha irmã, eu passei por isso. E deixa eu dizer, de vez em quando eu ainda passo. Mas eu posso garantir para você que em todas as vezes é Deus que me cura. Em todas as situações é Deus que me dá a vitória. Em todas as situações, a medicina de Deus está ao nosso alcance. Sim, precisamos procurar auxílio de um profissional. Precisamos procurar seguir orientações do profissional. Mas, meu irmão, minha irmã, na minha experiência, eu posso falar para você, a grande diferença é o poder da palavra de Deus que sustenta o universo, que sustenta os anjos, que São Rafael, com o nome dele, proclama, é Deus que cura. Existe uma medicina que não tem limites. Existe a medicina de Deus, ela não conhece limitações. E meu irmão e minha irmã, sobretudo nesse tempo, parece que Deus colocou todo mundo para viver numa dinâmica. A gente fala muito, há muitos anos na igreja, né? Quando a gente não busca a Deus por amor, a gente acaba buscando pela dor. E quando a pessoa já busca a Deus, já passou da fase de buscar ou pelo amor ou pela dor, já está buscando, já está perseverando, e aí de repente ela é assolada por um problema, uma doença, uma enfermidade, um sofrimento, uma cruz, algo medonho, algo inesperado, algo que humanamente parece estar além das suas forças. E aí? E aí que é melhor para a pessoa, porque ela já busca Deus, ela já está no caminho de Deus, ela já tem armas, ela já tem meios, ela já aprendeu a utilizar a graça nos sacramentos da igreja, a graça no poder da oração, a graça no poder da palavra. É melhor, é melhor. O combate flui melhor. Meu irmão e minha irmã, São Rafael, com o seu nome e com a sua intervenção na vida do povo de Deus, anuncia que Deus é um Deus que cura, que Deus é um Deus que liberta. E você pode confiar, e você pode esperar no Senhor, e você pode acreditar, e você pode lançar toda a sua esperança. Lance toda a sua esperança sobre o Senhor. O que Rafael fez na vida de Tobit, de Tobias, de Sara, Ele pode fazer na sua vida. Ele é canal da graça de Deus. Vamos caminhar agora para São Gabriel, segundo arcanjo. O nome de Gabriel quer dizer força de Deus, ou Deus é forte, Deus se mostra, Deus se manifesta forte, com força. Nós vemos no livro do profeta Daniel, o profeta estava jejuando, orando, clamando, situações difíceis que o seu povo vivia, o povo hebreu vivia, situações realmente complicadas, como nós vivemos nos tempos de hoje. E assim como Deus está dando oportunidade, a providência de Deus está providenciando para, num tempo difícil, quem não estava buscando até agora a Deus por amor, comece a buscar pela dor. Mas busque. O profeta Daniel estava buscando, orando, jejuando intensamente. Você sabe na história do profeta Daniel que desde cedo, desde menino, ele já era inspirado pelo Espírito, ele já havia um mistério de Deus com ele, já havia um fluir da graça de Deus através dele. E ele estava orando, clamando, jejuando por muitos dias. E quem que é enviado para dar a resposta de Deus para Daniel?
Gabriel. São Gabriel é enviado para dar a resposta de Deus. Nós vemos no capítulo 9, versículo 21, a presença de Gabriel face a face com o profeta, trazendo a resposta, a explicação, a palavra profética de Deus diante do clamor do profeta. Depois, nós vemos no Evangelho, eu não vou ficar abrindo todas as passagens aqui não, senão a gente gasta muito tempo, mas em Lucas 1,19, Gabriel é enviado por Deus para dar resposta de novo às orações de um homem de Deus. O nome desse homem de Deus era Zacarias. Zacarias era sacerdote, servia no templo. Um homem de Deus que construiu toda a sua vida em Deus. Um homem que nunca tinha conseguido ter um filho. Ele e Isabel não tinham conseguido ter um filho. E para a cultura daquele tempo isso era muito significativo. Significativo de um modo ruim. Parecia que Deus não olhava para eles. As pessoas olhavam para aquele casal já idoso, já entrando numa idade que não tinha mais como ter filho. E nunca tiveram filho, e eles ficavam provavelmente questionando, olha, esse cara aí serve no templo, esse cara aí se apresenta como homem de Deus, mas eu não sei não, hein? Por que Deus não fez eles terem filho? Acho que tem alguma coisa errada com esse cara aí, ou então com a mulher dele. Será que eles fazem alguma coisa errada escondido? Então havia esse peso, essa, entre aspas, desonra sobre a cabeça desse homem de Deus, Zacarias. Mas ele passou a sua vida orando, apresentando certamente essa situação a Deus, a sua esposa Isabel. Em Lucas 1,19 nós vemos o arcanjo Gabriel ser enviado para dar uma resposta a esse homem de Deus. Gente, a resposta que ele dá a esse homem de Deus é que ele sim, agora, depois de tanto tempo de vida, já numa idade que humanamente não daria para ter um filho, ele sim vai ser pai. A esposa dele sim vai engravidar. E o nome desse filho deve ser João. João Batista. Intervenção, Deus usando, o Senhor usando de São Gabriel dessa forma mais uma vez. Mas logo depois, isso em Lucas 1,19, logo depois, em Lucas 1,26, de novo, Gabriel aparece para outra pessoa de Deus. Essa é a pessoa de Deus. Se os outros eram, essa é muito mais. A Virgem Maria, meu irmão, minha irmã. Gabriel é enviado para aquela jovem santa, aquela jovem fiel, aquela jovem que respondia com uma generosidade tremenda o que Deus pedia para ela. Gabriel é enviado por Deus para visitar a Virgem Maria. Eu acho que São Miguel, eu acho que São Rafael, eu acho que os arcanjos, querubins, serafins, todos os outros coros angélicos, eu acho que eles têm um pouco de inveja. Porque só Gabriel chegou pertinho, face a face da mãe, chegou pertinho da Virgem, olhou nos olhos, contemplou aquela doçura, contemplou aquela santidade, contemplou a Imaculada frente a frente, conversou, bateu um papo forte, profundo com ela. Meu irmão, minha irmã, Gabriel traz também uma mensagem profética para a Virgem. Deus fala com ela que ela seria mãe. Antes de se casar com José, ela engravidaria por obra do Espírito Santo e o seu filho se chamaria Jesus. E seria filho do Altíssimo. São Gabriel é considerado o anjo da encarnação do Verbo de Deus, da encarnação de Jesus Cristo, Salvador. Homens de Deus, ao longo da história bíblica, receberam respostas tremendas de Deus em situações muito específicas, de grandes intervenções de Deus, através do arcanjo
São Gabriel. Até mesmo na tradição, ao longo de todo esse tempo na igreja, muitas vezes se viu a figura de Gabriel naquele anjo que também aparecia nos sonhos a José. É bem provável, né? Pelo menos se dependesse da vontade de Gabriel, depois que esteve face a face com a Virgem Maria, queria estar de novo, pelo menos de José. Talvez ele até pedisse a Deus, né? Ô Deus, tem alguma missão lá para aquela família? Eu quero ir lá de novo. Se tiver uma vaguinha para mim, me põe na escala. Eu quero ir lá. E orientou José por sonho muitas vezes. Também, muitas vezes, autores, estudiosos, consideraram que o anjo que confortou Jesus no momento do Horto das Oliveiras, na sua agonia, onde ele suou sangue, possivelmente esse também anjo tenha sido São Gabriel. Já era um anjo da família, né? Conversou, falou, orientou, trouxe palavras de Deus para a mãe, para o pai no sonho, e depois para o Senhor, para o Filho, no Horto das Oliveiras. Nós podemos e devemos buscar, invocar o auxílio de São Gabriel, pedir a Deus a graça desse auxílio nos ensinar a amar muito mais a Jesus do que nós amamos hoje. Amar muito mais a Virgem Maria do que nós amamos hoje. Vamos fazer essa experiência, pedir esse tipo de graça. Eu sei que é comum e é necessário nós pedirmos o emprego, ainda mais na situação de hoje. Quem está desempregado vai parar de pedir emprego? Não pode. Eu sei que é comum e é necessário na nossa vida cotidiana nós pedirmos cura. Tanta gente com enfermidades, pessoas com Covid, pessoas com medo do Covid, pessoas que não têm, aliás, infelizmente na nossa nação, já tem muitos anos, que os mais pobres, quando precisam do hospital, quando precisam do médico, precisam do remédio, não têm acesso. Leva dias, quer marcar um exame, leva meses às vezes. É muito triste isso. É muito triste. Claro, precisamos pedir a cura de Deus. Não podemos parar, é uma necessidade para muitos de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, o arcanjo Gabriel quer sinalizar para nós que nós precisamos aprender a pedir as coisas do alto. Precisamos ter no coração essa visão, essa compreensão. É necessário para nós as coisas do alto. É necessário para mim e para você, se somos cristãos, se somos católicos, se somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com Jesus, seguir os passos dele. Gente, devemos, sim, devemos fazer todas as nossas orações, novenas, devoções, mas eu quero dizer para você, uma graça que você alcança numa novena, numa campanha de oração, uma graça que você alcança na quaresma de São Miguel, de um emprego, de uma cura, uma graça qualquer que você está focando, está pedindo, essa graça vai te levar para o céu ou não? E se quando morrer a gente tiver alcançado em vida graças materiais, graças das coisas desse mundo, mas no dia da nossa morte a gente não está preparado para ir para o céu? Vamos passar uma eternidade no sofrimento eterno longe de Deus? Será que usamos sabiamente o nosso tempo, nosso foco nas orações? Será que a gente só está pedindo coisas para esse mundo, para essa vida, que vai passar? Vai passar. Nós cristãos devemos atingir um ponto onde nós não nos preocupamos mais com a morte, gente. Nós precisamos aprender a viver uma vida de tal modo unida a Deus, com fé em Deus, com amor a Deus, e que essa vida de união com Deus se
transborda no trato com o nosso próximo, no trato com a nossa família, no trato com os nossos irmãos. Que se nós morrermos, mesmo pegando um tempo de purgatório para a nossa purificação, mas que a gente está tranquilo, porque o Senhor nos conduziu, e na morte Ele vai nos conduzir para a felicidade eterna, para o céu. A vida não acaba nesse mundo. A vida não é só o que existe nesse mundo. A vida não são preocupações de coisas materiais apenas. A vida não é questão de dinheiro. A vida não é questão de bens. A vida não é questão só de ter trabalho para fazer. É necessário, sim, por um tempo, aqui para esse mundo, mas é passageiro. O que vai nos levar à felicidade eterna. A própria figura dos anjos e dos arcanjos aponta para nós a realidade da eternidade. Apontam para nós aquilo que o Emmanuel cantou: ninguém está acima de Deus. Não existe nada mais importante do que Deus, nada mais poderoso do que Deus. A gente sofre aqui nesse mundo o sofrimento que tantas pessoas têm vivido nessa quarentena de tantos meses. A minha mãe, uma senhora de idade, Dona Cleia, trancada num apertamento onde ela mora todos esses meses. A memória foi piorando, né, Dona Cleia? A cabecinha foi ficando mais esquecida, porque não exercita, não pode sair, não pode fazer as coisas. É muita gente que está padecendo esse tipo de coisa. Mas, meu irmão, minha irmã, imagina padecer sofrimento para sempre. Imagina viver com dores, com angústias para sempre. Deus nos livre. Não fomos criados para Deus para perdição. Fomos criados para Deus para a eternidade. Fomos criados por Deus para Ele, para viver com Ele para sempre. Na glória, na felicidade, na bênção, na alegria. São Gabriel, nos ajude. Já estou pedindo agora e já convido você a orar comigo. São Gabriel, arcanjo, venha ministrar na nossa vida, no nosso coração, a graça de crescermos no amor a Deus, no amor à Virgem Maria, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, no amor à Santa Igreja, no amor às coisas do céu, às coisas do alto, no amor à busca da santidade. Vem sobre nós, Senhor, pela intervenção, pela intercessão de São Gabriel, leva-nos a um amor mais profundo, a um amor mais concreto nos gestos diários da nossa vida, um amor a Deus, um amor ao próximo que vai crescendo a cada semana, a cada mês, a cada ano de vida. É isso que te pedimos, Senhor, por intercessão de São Gabriel. Amém. Amém. São Miguel, terceiro arcanjo. São Miguel é o arcanjo que tem mais curtida na internet, né? Tem mais view, é o mais famoso. Todo mundo conhece São Miguel. A quaresma, inclusive, é para ele. Quaresma de São Miguel. A festa nós celebramos os três, dia 29. Miguel, Rafael e Gabriel. Mas a quaresma é honrando São Miguel, é clamando São Miguel. As músicas normalmente se fazem clamando São Miguel. Mas por que ele é tão honrado? Por que ele é tão famoso? Por que ele é tão invocado? Porque pela humildade ele venceu. Pela fidelidade humilde ele venceu. A primeira menção a São Miguel na Sagrada Escritura aparece também no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 13, depois no finalzinho
do capítulo 10, versículo 22. Daniel também era o cara, né? Teve graças extraordinárias, conversando com São Gabriel, sabendo do que estava ali acontecendo na batalha espiritual no seu tempo, sobre a sua nação, sabendo de São Miguel. Meu irmão, minha irmã, nesses relatos do próprio livro de Daniel, nós vemos, em primeiro lugar, São Miguel é tido como um líder entre os anjos. É tido como um líder entre os anjos. Esses 9 coros, ele é tido como um líder. Depois, nós vemos também, pelas dicas dessas passagens do livro de Daniel, e também na tradição da igreja, que ele é um anjo guerreiro, ele é um anjo que protege o povo escolhido. No Antigo Testamento, o povo de Israel. Hoje nós, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o povo da igreja de Jesus Cristo, a própria igreja. Algumas tradições dizem que ele é o anjo guardião da Santa Eucaristia, da presença viva de Jesus na hóstia consagrada. São Miguel, o mais humilde, o mais fiel, foi colocado como líder de todos. Como que furando essa classificação dos 9 coros, né? Como que furando, mudando a ordem estabelecida, ele foi colocado como líder pela sua humildade fiel. Vamos lá. A palavra de Deus traz na carta de São Judas, a epístola, versículo 9, é um capítulo único, né? Só o versículo 9, mencionando também Miguel, disputando o corpo de Moisés com o demônio. Daí vem também toda uma tradição, e o título de São Miguel, ele é o guardião do paraíso. Ele guarda as almas que vão para a eternidade, que vão para o céu, para o paraíso. Guardião do paraíso, esse título bonito, poderoso de Miguel Arcanjo. Nas missas que se rezavam pelos fiéis defuntos, as missas de corpo presente, antigamente, se fazia uma invocação a São Miguel para conduzir a alma daquele fiel que morreu até o paraíso, até o céu. Mas a passagem mais conhecida da Bíblia sobre São Miguel está em Apocalipse. Eu quero tomar com você Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7, diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quero só fazer uma observação aqui. Se Satanás é conhecido como o pai da mentira, e a gente, quando está realmente buscando a conversão à santidade, a gente começa a se policiar para não falar mentira, nem aquelas tais mentirinhas do dia a dia que não fazem mal para ninguém,
Porque o pai da mentira é o capiroto. É ele, é o chifrudo, é o demônio. O que eu quero ter parte nas coisas dele? Nenhuma. Eu não quero ter parte nenhuma. E aí isso entra na nossa busca de conversão concreta do dia a dia. Mas tem outra coisa que a gente não fala tanto assim, como fala da mentira. Olha aqui o que nós lemos, está no versículo 10. O demônio é o acusador de nossos irmãos e os acusava dia e noite. O acusador, aquele que se habitua a acusar, é Satanás. Não caiamos nessa moda, nesse estilo de vida, nesse estilo de manifestação, inclusive pelas redes sociais, onde um fica acusando o outro o tempo todo. Querido, querida, mesmo nós cristãos, e mesmo movidos por uma boa intenção, podemos facilmente cair na tentação de ficar dia e noite acusando os outros. Isso é coisa do demônio. Está aqui no Apocalipse, o acusador que acusa os cristãos, os filhos de Deus, o ser humano, dia e noite é Satanás. Menos, meu irmão, menos, minha irmã. Vamos ser prudentes, vamos pedir sabedoria ao Senhor. Às vezes a gente faz a coisa certa do jeito errado e estraga tudo. Às vezes a gente quer defender Deus, defender a igreja, defender a palavra, defender a doutrina, mas faz do jeito errado, faz usando o método, o modo do diabo, meu Deus do céu. Acusando de noite, acusando de noite, acusando de noite. É preciso ter sabedoria, medida, equilíbrio. Mas veja essa passagem clássica da batalha do céu, onde nós conhecemos normalmente, a maior parte das pessoas conhece essa batalha, esse texto bíblico, a figura de São Miguel como combatente, como general dos exércitos de Deus, vencedor das batalhas espirituais em nome de Deus. Nós podemos, sim, invocar São Miguel para nos ajudar, para ajudar a igreja, para ajudar nossas famílias, para ajudar a quem amamos, para ajudar o nosso país, para ajudar nossas cidades, nossas paróquias, nossas comunidades nas batalhas espirituais do dia a dia, mas também aquelas que não são do dia a dia, aquelas que são extraordinárias. A sociedade, a humanidade está vivendo um tempo de um nível de batalha espiritual na história inédito. Nós estamos vivendo um tempo de um nível de batalha espiritual sem comparações. Invoquemos o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, a intercessão da Virgem Maria, invoquemos São Miguel Arcanjo, o príncipe general do exército dos anjos. Meu irmão, minha irmã, finalizando o que temos de riqueza ao nosso alcance sobre os 3 arcanjos, nós podemos encontrar na vida de muitos santos, muitas santas, muitas revelações particulares, revelações privadas a esses homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja, onde eles tiveram visões dos arcanjos, onde eles receberam palavras, orientações, ensinamento dos arcanjos. Temos também alguns casos de aparições, principalmente no caso de São Miguel, na Itália, no Monte Gargano, dependendo da pronúncia. São Miguel apareceu nesse monte, nesse lugar da Itália, 4 vezes, irmão. 4 vezes. Todas elas ele falou diretamente com o bispo do local. Do jeitinho que um bom soldado vive a hierarquia, né? Respeita a hierarquia. São Miguel, combatente, aparecia e conversava com o bispo, a autoridade local da igreja.
Também tem no México aparições de São Miguel. Enfim, a grande conclusão que nós podemos e devemos tirar é que a figura dos três anjos apontam para nós aquilo que nós lemos no início em Hebreus. Nós somos chamados, fomos criados para a adoração de Deus. A adoração de Deus. Nós somos chamados por... A nossa existência por excelência tem uma motivação, tem um sentido. A adoração a Deus. Eu quero falar para você agora, que já batalha no caminho de Deus, e que tem percebido o Espírito Santo suscitar em tantos lugares do planeta ao mesmo tempo, nos últimos anos, uma moção para iniciar grupos de intercessão, grupos de oração, grupos onde as pessoas se abrem aos dons do Espírito para escutar a Deus. Invoque na sua intercessão pela sua cidade, invoque na sua intercessão pela sua família, invoque na intercessão pela sua paróquia, sua diocese, sua comunidade, invoque na sua intercessão pelo Brasil, tua intercessão pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e o Papa. Invoque São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos. Não peça pouco, peça tudo. Eles estão aí para servir a Deus, para adorar a Deus, para que os desígnios de Deus aconteçam na nossa vida, aconteçam na face da terra, aconteçam no seio da igreja. Vem Espírito Santo em nome de Jesus. Ora comigo, meu irmão, minha irmã. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito revelando ao coração dos teus filhos e filhas essa moção, essa inspiração. É a voz do próprio Criador, é a voz do Senhor, o que foi crucificado por amor a nós, o que deu o seu sangue na cruz para nos salvar, para redimir nossos pecados, para nos dar uma vida nova. É a voz do ressuscitado, é a voz do Senhor dos Senhores que está clamando, passando sobre a face da terra, levantando um exército de homens e mulheres, batalhadores na oração, batalhadores na fé, guerreiros da oração, guerreiros na intercessão, guerreiros que fazem no seu estilo de vida, um estilo de vida orante, um estilo de vida que busca a santidade. Meu irmão e minha irmã, de agora em diante, não vai haver mais na história da humanidade um cristianismo sem cruz. Se antes alguns conseguiram viver, daqui para frente vai ser impossível. A cruz faz parte da nossa vida. Não tenha medo da cruz, não tenha medo do sofrimento. Pode parecer loucura que estou falando, mas peça ao Espírito Santo para te convencer, te revelar e te mostrar isso. Não haverá mais cristianismo sem as dores de cada dia, sem as dificuldades de cada dia. E louvado seja Deus, porque nas dores, nas dificuldades, na cruz de cada dia, mesmo assim nós somos felizes. Aleluia! Porque o amor infinito habita em nós, porque o amor de Deus está no meio de nós, porque esse amor dá sentido à nossa vida, porque tudo que Jesus fez e falou, e tudo que existe na igreja, e tudo que tem perdurado em 2000 anos de história da igreja, e tudo que existe aqui nesse lugar, na Canção Nova, desculpa dizer, meu irmão, aqui ó, palco do rincão do meu Senhor, palco do rincão do meu Senhor, onde o profeta Jonas Abib tantas vezes se prostrou, onde milhares e milhões de pessoas do Brasil oraram, clamaram, já passaram por aqui nesses anos. Esse lugar só tem um sentido de existir. A Canção Nova só existe para uma coisa: a salvação das almas, a salvação dos filhos e filhas de Deus, para que aqueles que estão longe de Deus, sofrendo, pagando o preço do pecado,
sem conhecer uma vida maravilhosa, uma vida nova, onde a cruz faz parte sim, mas a cruz se transforma em ressurreição a cada dia, onde a cruz se transforma em consolação a cada dia. A Canção Nova existe para isso. O meu pai, Jonas Abib, tocou aqui nesse lugar muitos anos atrás e consagrou a ti, Espírito Santo de Deus, para que esse lugar, a Canção Nova, fosse uns lugares à tua disposição, Espírito Santo, no mundo inteiro, para que, se tu quiseres derramar-te tuas graças, teus dons, teus carismas, tua obra de salvação, de amor, de santidade nesse lugar, vem, Espírito Santo. A Canção Nova é somente tua, inteiramente tua. Esse lugar é só teu, é para o povo de Deus, é para a salvação, para a consolação dos que sofrem, para dar uma vida nova àqueles que não conheciam esse amor infinito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja a Deus, que com tanto amor, com tantas graças, ainda nos concede, ainda nos dá o conforto, o auxílio, a ajuda dos anjos, dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Vamos cantar orando, vamos cantar clamando, com gratidão a esse Deus maravilhoso. Adorado seja o nome do Senhor, que todos os anjos o adorem, que todos os seus filhos e filhas o adorem. Aleluia! Olha sobre nós, Senhor Jesus. Manda teus anjos